Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do seu Diálogos com o MPPE, o programa de entrevistas da TV do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Nesta edição, nós vamos falar a respeito do direito à acessibilidade, os direitos da pessoa com deficiência. Nós convidamos o promotor de justiça com atuação no Tribunal do Júri em Petrolina, Fernando Della Lata, que vai trazer algumas experiências a respeito desse trabalho desenvolvido pelo Ministério Público de Pernambuco e esclarecer um pouco a respeito dos direitos da pessoa com deficiência. Nós também agradecemos a colaboração da intérprete de Libras, Conceição Pereira Soares, que nos abrilhanta com a sua interpretação simultânea aí de Libras enquanto nós estivemos fazendo esta edição do programa. Doutor Fernando, bem-vindo ao Diálogos, obrigado por ter aceitado o convite. E eu faço a primeira pergunta querendo saber justamente a definição, doutor, de acessibilidade e inclusão. Boa tarde, Rafael. É uma honra estar participando desse programa, Diálogos com o MPPE. Fico grato pelo convite que me foi destinado. Cumprimentar também a intérprete de Libras, Conceição Pereira Soares, pelo exitoso trabalho que desenvolve há muitos anos em Petrolina, promovendo acessibilidade e inclusão também. A lei de acessibilidade, vamos chamar assim, a Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela veio de um movimento internacional de globalização, diria, de tratamento coletivo e supraconstitucional de direitos humanos. Então, esse é o papel do Ministério Público, elevar e proporcionar visibilidade a essas questões que são muitas vezes deixadas de lado, deixadas às escuras por aqueles que deveriam ter um olhar diferenciado, um recorte diferenciado. Doutor, quem é que pode se enquadrar, ser denominado como portador de deficiência física? Quem é considerado deficiente físico? Bom, a deficiência ela tem várias, vamos dizer assim, acepções. Nós podemos ter um deficiente chamado permanente, um deficiente incidental ou adquirido. Essa deficiência ela pode ser uma deficiência visual, ela pode ser uma deficiência auditiva, ela pode ser uma deficiência mental, chamada deficiência múltipla, ou a pessoa pode trazer graus, né, trazer consigo uma diversidade dessas deficiências, ou ser classificado com uma ou mais delas. Doutor, dados do IBGE, do último IBGE, mostraram que 6,2% da população do Brasil tem algum tipo de deficiência. Isso corresponde a mais ou menos cerca de 13 milhões de pessoas em todo o país. Por que, doutor Fernando, mesmo com esse número considerado aí de 13 milhões, numa população de 200 milhões, mais de 200 milhões de brasileiros, ainda assim as políticas públicas voltadas à população com algum tipo de deficiência, incluindo aí também a questão dos idosos, ainda são escassas, são pobres em relação a isso. Porque ainda se tem uma pobreza em relação à efetivação de políticas públicas para esse tipo de público? Rafael, eu acho que vai muito ao encontro também daquilo que você já tratou em outros encontros, e aí lembrar aí a questão do racismo estrutural, quando fala que a própria instituição deve se entender como racista. Então, nosso país, nossas instituições, elas têm que se reconhecer, assim como se reconheceu o racismo estrutural, deve se reconhecer também como o preconceito começa na própria instituição. Então, quando a instituição ela se identificar como tal, ela vai poder ter a possibilidade
de mudar esse quadro, de minimizar esses efeitos deletérios inerentes a essa exclusão das pessoas com deficiência. Doutor, quais são os exemplos, maiores exemplos de violações de direitos das pessoas com deficiência? E repartições públicas, órgãos públicos, eles também podem, de certa forma, direta ou indiretamente, violarem direitos dessas pessoas? Sim, Rafael, exato. No atendimento público médico hospitalar, no atendimento nas repartições públicas, como Instituto Nacional de Seguridade Social, as entidades do sistema de justiça, transporte público, né, aquelas situações flagrantes que são muitas vezes passadas pela imprensa, de pessoas, por exemplo, cadeirantes que estão num ponto de ônibus que não tem rampa de acesso, que o motorista sequer para quando enxerga que tem um cadeirante ali. Então, são várias situações que o próprio poder público ele não se programou e não se estruturou para poder recepcionar essas pessoas que têm essas deficiências, sejam de ordem visual, de ordem auditiva, de ordem mental, intelectual ou as deficiências múltiplas. A justiça estaria preparada para ter, por exemplo, um juiz cego, um advogado cego, um promotor de justiça surdo? Como a justiça estaria preparada para esse cenário, haja vista que a gente quase não vê em concursos públicos, a não ser por cotas, espaços, inclusive dentro dessas instituições do sistema de justiça, para a inclusão desse tipo de profissional? Rafael, essa questão ela precisa nós precisamos fazer uma digressão e uma reflexão sobre um sistema todo de educação que o nosso país concebeu. Uma luta, por exemplo, das pessoas que têm deficiência auditiva é da escola bilíngue. Aquele deficiente auditivo, seja ele, e aí vou falar, o deficiente auditivo profundo e original, nasceu com aquela situação, quando ele começa numa escola bilíngue que proporciona que ele aprenda a sua língua materna, que é a língua brasileira de sinais, a sua segunda língua, seu segundo idioma, que é a língua portuguesa. Essa criança vem aprendendo e ela vem abrindo espaço, entrando numa escola, no ensino fundamental, no ensino médio, tendo disponível a ela essa mesma metodologia, ela vai chegar no ensino superior e na vida profissional preparada como qualquer um de nós. A barreira que um deficiente tem e aquele que não tem é a percepção de alteridade do outro. Aquele que não tem precisa enxergar aquele que tem e promover instrumentos e mecanismos para que essa pessoa possa chegar lá na frente educada, formada e preparada para desenvolver uma atividade intelectualmente muitas vezes até complexa, como é o caso de ser um juiz, um promotor, um advogado. Então, eu acredito muito que esse trabalho a médio e longo prazo renderá juízes surdos, juízes cegos, promotores surdos e cegos, defensores surdos e cegos, promotores, advogados, membros do Ministério Público com deficiência intelectual. É possível chegar, e a barreira está muitas vezes no desconhecimento, na ignorância do profissional sobre aquele assunto que ele precisa aprender. Aproveitando o gancho dessa questão aí da acessibilidade no sistema de justiça, o senhor deu um pontapé inicial, talvez até inédito no país, que foi a questão do projeto institucional aí em Petrolina, do Tribunal do Júri ter a presença de jurados surdos. Eu queria que o senhor explicasse como é que surgiu a ideia da proposta aí desse projeto e como foi a recepção, os resultados. Rafael, a experiência foi maravilhosa, sabe? Surgiu de um pensamento de um promotor do júri incomodado com aquilo que se propaga em doutrina,
em congressos, né, é propalado que o júri é a democracia, a participação democrática nos destinos da justiça criminal. Na minha pesquisa, surgiu a ideia de criar o projeto do jurado surdo, por entender, com base em alguns cultores do direito, alguns doutrinadores, que é possível, sim, implementarmos. E aí foi que nós reunimos um grupo de pessoas, o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Universidade Federal do Vale do São Francisco, intérpretes de Libras da Central de Libras de Petrolina, na época, integrado pela própria Conceição Pereira Soares, que está fazendo a interpretação hoje aqui desse programa, alguns intérpretes de Libras voluntários, surdos e ouvintes. E aí nós fizemos a seguinte experiência. Colocamos duas situações de júri com intérprete de Libras de forma estática no tablado, fazendo a tradução, e de outra forma, nós colocamos intérprete de Libras de forma dinâmica, trabalhando junto com o promotor e o advogado em situações de júri, para o jurado, tanto o ouvinte como o surdo, perceberem as comunicações verbais e não verbais. E aí, quando nós acabamos o workshop, indagamos para os surdos qual foi a melhor forma. E eles, de forma unânime, disseram a forma dinâmica. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é a língua jurídica, a libra jurídica. Como é que nós vamos traduzir, como é que o intérprete vai traduzir conceitos como dolo e culpa, como homicídio praticado por meio cruel, por recurso que impossibilitou a defesa da vítima. E aí pegamos um caso concreto, que já havia sido julgado em definitivo, e aí trocamos os nomes, trocamos as datas, tudo, os personagens, mas colocamos o conteúdo era o mesmo. E aí fizemos o júri simulado, com a participação no conselho de sentença de 4 sorteados surdos e 3 foram ouvintes. O plenário do júri de Petrolina lotado, com a cobertura da imprensa, foi muito bacana. E o resultado, Rafael, foi o mesmo do júri real. Para aqueles espectadores, né, do programa, perceberem que é possível fazer. E nada mais é do que dar vazão ao que a própria Resolução 230 de 2016 do CNJ já preconiza. Preconiza que o sistema de justiça deve estar preparado para recepcionar aquela pessoa que tem alguma deficiência de ordem auditiva, física, intelectual. No caso concreto, a deficiência era de ordem auditiva. Mais uma vez, doutor Fernando Della Lata, promotor de justiça de Petrolina, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Diálogo, falando um pouco mais sobre a acessibilidade. Ministério Público de Pernambuco. Compromisso com a cidadania.